Então, o que acontece? Muitas vezes o homem, ele passa um tempo num relacionamento, por exemplo, abusivo, ele nem sabe que está muitas vezes nesse tempo. Mas por quê? Porque também não tem uma referência, né, do que seria um relacionamento saudável. No caso do seu pai, né, é cultural, de fato, Sim. né? Mas assim, se eu falar que tudo é machismo, nada é machismo. Porque hoje, né, para tudo, é porque é um machismo. Não, não é bem um machismo. É uma cultura de você dizer que o homem é forte, que isso é importante também, porque a gente está num problema social hoje né, com esse movimento todo de desconstrução da masculinidade tóxica, e nisso você acaba com o masculino. E o que é o masculino se não a força? Como é que você vai tirar do masculino a força? Então, a gente tem uma emasculação dos homens, né? Muitos homens afeminados, sem atitude. Esses dias aqui, recentemente, eu vi um homem olhando, uma criança caiu na piscina, uma criança caiu na piscina, 2 homens ficaram olhando assim, ai, sai da piscina. E uma mulher que foi salvar a criança. Então, você vê que a falta de atitude, ela está corrompendo toda a geração. E isso está influenciando negativamente dentro dos relacionamentos. As pessoas estão com mais dificuldade de encontrar uma pessoa ideal, né, um parceiro. As mulheres também, por sua vez, têm outra problemática em relação a... Enquanto os homens estão se feminilizando, as mulheres estão se masculinizando. Verdade. E que homem quer ficar com outro homem? Com formato de mulher, né? Um homem masculino, ele quer uma mulher feminina. Então, a gente até encontra casais onde o homem é mais feminino do que a mulher, mas você pode ter certeza que é um casamento, um relacionamento que vai ter problemas ali. E o que você acha que causou essa transição, essa mudança? Você acha que a mídia tem um papel importante em cima disso? Uma manipulação de massa? Eu acredito que sim, e não é de hoje, não é uma coisa atual, né? Você deve ter a mesma idade que eu. A gente sabe o que aconteceu quando a gente era novo. Na nossa juventude, com certeza era bem diferente do que os jovens vivem hoje em dia, né? Então, assim, o feminismo, acho que contribuiu para isso, para a piora disso tudo, né? Porque elas falam que lutam pelas mulheres, mas a mulher que pensa diferente dela ou quer fazer de outra forma, elas não querem apoiar, né? E tem que ser daquele jeito, é uma promiscuidade muito exacerbada, conduta, tipo de roupa, bebedeira, né? Você vê que hoje em dia a quantidade de mulheres que bebem, que se expõem o corpo, né? Então, eu percebo assim, o que falta hoje para o homem encontrar uma pessoa é uma mulher que seja ingênua. Não existe mais ingenuidade, rubor no rosto por vergonha, sabe? Uma timidez, porque tá tudo muito descarado. Acho que o homem que encontrar com uma mulher ingênua, ele vai se apaixonar de verdade, sabe? Sim. Né? Nesse sentido, sim. Você falou um pouco desse lance da força do homem, né? Inclusive, você contou uma história que eu nem sabia do teu pai. Eu vivi um processo parecido. Já falei isso em vários vídeos meus, né? Eu abri meu primeiro negócio aos 25 anos de idade. Aos 27 eu estava numa situação financeira muito boa, mas aos 32 anos de idade eu estava com uma dívida milionária e uma arma na cabeça para se matar. Nossa. Naquele dia, eu lembro o processo todo como foi. Eu poupava ali a minha família do meu sofrimento. E o meu único intuito de tomar essa atitude era poupar a minha família do sofrimento. Porque, assim, pais, mães, mulheres, filhos, todo mundo sofrendo com aquela situação. Então, assim, eu acreditava que aquilo era uma culpa minha. E eu falava assim, cara, eu vou acabar logo com isso. Eu deixo todo mundo feliz, livre desse peso e eu resolvo minha vida. Só que isso não aconteceu. Um dia antes de eu fazer, porque assim, eu programei a data, a carta, o dia, a hora, tudo certinho. No local, tudo. Nossa. Eu tive um sonho com um garoto. Num sonho eu via um garoto tentando fazer isso também. E aí eu saía correndo e nesse garoto, no sonho, eu via que o garoto tinha 19 anos e eu perguntava a esse garoto, cara, por que você quer fazer isso? Ele falou assim, porque eu tô passando um problema assim, assim, assim. Ele falou, mas isso não é a solução. Ele falou, claro que é. Meu pai, quando passou a mesma situação, ele fez isso. Aquilo já me deixou apreensivo. E eu falei, cara, aquele garoto era o meu filho. E na época, meu filho era novo. Meu filho tinha, acho, 4, 5 anos de idade. Meu Deus.
Então, assim, eu tive praticamente ali uma visão de futuro. Sim. Tá? Resumindo a história, no dia que eu fui fazer, um pastor evangélico me ligou na hora da parada, conseguiu resgatar, tirar a arma da minha cabeça, passei um processo de tratamento. E só o fato de eu falar isso aqui e falar para minha audiência, cara, essa dor que tá sentindo, eu senti e venci, atualmente eu tirei a arma de cabeça de mais de 200 empresários hoje que passam por essa mesma situação. Que muitas das vezes quem quer fazer isso não fala. Não fala. Por isso que eu comento tanto isso nos meus vídeos, né? Eu fui buscar uma formação de mentoria para poder atuar sobre isso. Então, toda vez que a gente comenta sobre isso aqui, com certeza tem pessoas que estão assistindo a gente que estão passando pela mesma situação. Sim. E aí, eu não sou um profissional da área. Eu queria que você desse algumas dicas para homens que estão assistindo a gente agora, que está passando por essa situação hoje. O que ele deve fazer? Só me veio uma palavra na minha mente aqui. A gente precisa entender a questão do orgulho. Sim. O orgulho, ele é uma chaga na humanidade. Porque enquanto a gente não se torna humilde para entender que a gente precisa da ajuda do outro, a gente não sai do lugar. Então, você precisa de ter humildade para aceitar ajuda. Quantos são as pessoas que insistem no erro porque elas têm orgulho e medo, né, de ficar humilhado, de se sentir humilhado depois. Então, tem muita gente querendo ajudar. Aliás, eu acho que a maioria da população quer ajudar. Posso te contar algo, um detalhe? No dia que eu ia fazer isso, eu estava na minha mesa do meu escritório, a sala do lado estava 4 secretárias da minha empresa, na outra sala todos os fornecedores querendo receber e alguns clientes no salão da minha loja. Era um dia 31 de novembro de 2011. 31 de novembro de 2011. Era o final do mês, dia de pagamento, e eu não tinha dinheiro para pagar ninguém. Eu escrevia, eu lembro como se fosse hoje, ajuda para empresário quebrado. No Google, eu não achava. Juro. Isso estou falando de 2011. Hoje a gente tem muita terapia, muito terapeuta, muita gente que pode ajudar. E por isso que eu nunca vou parar de falar disso aqui. Porque naquele momento eu precisava que alguém me ajudasse e eu não achei. Entendeu? Então, assim, se falasse para mim fazer uma terapia na época, eu ia falar, terapia? Não vai resolver o meu problema, né? Pô, A grande questão é que todos temos problemas, sim. maiores ou menores. E a gente precisa enfrentar. Eu acredito muito na evolução, né, do espírito e de um propósito aqui na Terra, é o que eu de verdade sinto no meu Também coração. acredito nisso. E essas dificuldades que vão fazer a gente superar e evoluir. Porque quando você olha para trás de uma grande dificuldade que você passou e você fala, poxa, eu consegui enfrentar isso aqui. E aí você passa de novo por uma dificuldade e você fala, não, eu já enfrentei coisas piores, ou maiores, ou até menores, mas você sabe que você tem a força para sair adiante, sabe? E assim, uma coisa que eu vejo também, que é o seguinte, enquanto você tiver saúde, tá tudo bem. Porque vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? A gente não consegue enxergar, às vezes, um pouco lá na frente, acha que aqui não tem solução, que vai ser o fim, mas sempre tem solução. A vida é alta e baixa, a gente sempre consegue sair. Sim.